Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um SaraCast, nosso podcast semanal aqui na BMC News, sempre trazendo grandes nomes, gestores, investidores, também grandes referências do mercado de investimentos. Hoje a gente está aqui com o Vitor, acho que todo mundo conhece, né, o portal smallcaps.com.br, né? Primeiro parabenizando vocês aí pelo trabalho, né, muito bem feito, de cobertura, acompanhamento. Lembrando pessoal que acho que até é importante, acho que a gente antes de começar a falar do Vitor também, dos cases, que acho que é o nosso trabalho aqui, a gente hoje aqui vai falar muito da opinião pessoal, né? Como investidor, não necessariamente é uma recomendação, então esse é o nosso trabalho como analista aqui, então a gente vai discutir cases, visões, né? Esse momento bom que a gente está vivendo no nosso Ibovespa, em outras ações. Mas primeiro, Vitor, eu queria que você apresentasse um pouquinho do portal, que é um portal, né, vamos dizer assim, colaborativo, né? Ou seja, você tem várias pessoas ali divulgando suas opiniões, né? E principalmente investimento em ações. E o que eu sempre digo, investimentos, né? Não tem nada especulativo ali, assim, ninguém fala ali, essa ação vai subir amanhã, ou deveria estar. Não, a gente fala sobre os fundamentos, sobre os cases, o que está sendo feito, né? Então, eu já antecipei um pouquinho a sua resposta aqui. Maravilha. Primeiro eu vou agradecer aqui ao convite, sempre uma honra estar com vocês, Alex, Saravalli. Conheço de longa data aí, sou fã do trabalho de vocês e parabéns pela BMC e por todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo com todas as áreas que vocês estão atuando aí. Revolucionário que vocês estão fazendo. Obrigado. Falando rapidinho então do portal, até para quem não conhece, né? O nosso objetivo é dar mais visibilidade para as small caps, que para mim a grande oportunidade para os investidores individuais, para os pequenos investidores, não está nas grandes ações. Tem ótimas grandes ações também, mas a gente tem a possibilidade, por questão de liquidez, em atuar em empresas menores, são as small caps. E pouca gente está cobrindo. E mesmo na mídia, quando você vai procurar notícia, procurar alguma coisa, você raramente acha algum material mais focado nesse tipo de empresa. Então, nosso objetivo é ajudar, assim como vocês ajudam muito também, seja no site, seja nas redes sociais. Então, @portal Small Cap, você vai ver no YouTube, no Twitter, Instagram, a gente está começando a crescer, assim como vocês. Então, a ideia é dar visibilidade para as empresas. Então, a gente nunca vai dar recomendação de compra nem de venda. Então, a nossa ideia é simplesmente dar as informações, colocando um pouco de informação também. Eu sou economista, então eu não posso recomendar compra e venda, mas eu posso falar de princípios econômicos, como que funciona determinado setor, e o trabalho é super gostoso. Então, por favor, vão conhecer o portal que vale a pena. Com certeza, smallcaps.com.br. É isso aí. E já começando então com as provocações aqui, eu lembro que eu já falei isso outras vezes, tinha um programa da Cultura, da TV Cultura, né, que devia ter 2 pessoas assistindo, né? Não, o pessoal da Cultura vai me xingar agora. Mas era eu e talvez o produtor, né? Mas era um programa muito bom que chamava Provocações, né? Esse era bom demais. Que era só com a Abu Janra, né? O Abu Janra pai, né, que a gente chama. Que era só provocações, né? E aí, começando com as provocações. Primeira delas, contar um pouquinho também do seu investimento. Você investe em ações, quanto que você tem de small caps de fato na carteira, né? Porque justamente isso, eu acho que a gente tem um denominador comum aqui, que é a paixão por investir em ações e de longo prazo. Como eu digo, o nosso trabalho aqui não é procurar audiência, a bolsa em alta, a gente vai estar aqui, né? O portal vai estar lá, bolsa em baixa, a gente também vai estar lá. A empresa está indo bem, tá? A gente vai estar lá. A empresa, eu digo, os fundamentos estão indo mal, a gente também vai justificar o que está acontecendo nas companhias, né? Então, apresentar um pouco também, voltar àquilo que você falou lá, o racional de investir em ações e principalmente como que você vê esse peso, né, do equilíbrio em small caps, porque a gente pega um ciclo de alta, também aparece gente e fala assim, pô, Marco, entendi, então beleza, vou ter 3 ações na minha carteira e só small cap, né? Então, às vezes, não sei se o investidor já está preparado para small cap, porque também a gente viu há 6 meses atrás algumas ações blue chips caírem muito, mas algumas small caps também caírem muito, né? Então, é lógico que em ciclos de alta tende a compensar, mas eu queria entender você como investidor, como você aceita e como você lida também com essas oscilações, né, no dia a dia. Eu acho que primeiro assim, tem que ser skin in the game, né? Se você acredita realmente no que você faz sentido investir. Mas acho que primeiro um ponto muito importante, eu sou economista, eu estou no mercado financeiro já há mais de 20 anos, então eu tenho
noção do que eu estou fazendo. Eu estudo todo dia, eu vivo disso. Então, quem for investir, independente da minha opinião, procure um profissional, coloque num fundo de investimento. Então, não tente usar a minha opinião, porque não vai fazer sentido pelo seu nível de conhecimento, que pode ser alto, pode ser baixo. Então, procure um profissional que possa te ajudar nisso, porque as pessoas acho que não dão o valor devido à parte financeira. Uhum. E isso pode mudar a vida da pessoa, por bem e por mal. Então, primeira coisa, tome muito cuidado. Eu, como investidor, eu não tenho muita preocupação com small cap. Então, eu tenho uma preocupação basicamente com liquidez. Se eu tenho alguma posição que, de repente, eu tenho uma pretensão de vender no curto prazo, porque, eventualmente, eu também entro em alguma coisa mais especulativa na física. Sim, porque eu vejo uma possibilidade agora de um papel que apanhou demais, eu vejo que os resultados não estão condizentes, então, eventualmente, eu posso entrar em algo mais para curto, médio prazo. Então, daí sim, eu vou ter um cuidado maior com a liquidez, que daí se precisar sair, tem que sair mais ou menos rápido. Mas, via de regra, eu gosto de montar minha carteira assim, uns 80% em carteiras sempre boas, de preferência, mas que tem um perfil com baixa liquidez, com uma governança legal, que tem um RI que te atenda, que daí você, como pequeno investidor, você precisa tentar buscar informações. Se o RI não te atende, toma cuidado, porque só ler o relatório às vezes não vai funcionar, só ler uma recomendação de alguém não vai funcionar. E eu adoro dividendos, é um ponto polêmico. O Barsi, que é o rei dos dividendos, mas tem gente que acha que o dividendo não faz sentido, que a empresa pode reinvestir, mas quem já trabalhou em empresa sabe que se deixar só na mão da empresa também reinvestir o seu capital, às vezes o ROIC não vai ser tão alto quanto quando ele tem uma certa limitação, ele tem uma obrigação até com o investidor. Então eu gosto de investimentos com foco em dividendos também. Então eu tento deixar uns 80% numa carteira small caps ou não, mais estável, né? Com uma condição financeira melhor. E uns 20% para uma empresa um pouco mais de risco, que eu enxergue com um pouco mais de risco. Mas não necessariamente o que eu acho que é risco para o mercado. Tem empresa que o mercado não quer nem ver na frente e eu acho um risco praticamente zero. Mas por quê? Porque eu conheço, eu entendo, eu vou atrás, estudo, eu vou na empresa. Recentemente, está até falando com Saravalli, eu queria conhecer a Moura do B, que é uma empresa que eu invisto, eu fui para Recife. Então, conversei com a empresa. Então, é nesse nível que eu acho que as pessoas têm que ir. Vai colocar algo representativo do seu patrimônio, estude até onde você conseguir. Se não tiver esse nível de confiança, começa devagar, investe devagarinho, começa pequeno, ou foca mais nas empresas mais estáveis, mais pagadoras de dividendos. E o que não faltam são boas opções hoje no nosso mercado. Boas opções e baratas, que é o mais importante, né? Para mim, preço importa. Virou acionista e virou cliente agora da Moura do B, né? Já foi lá comprar um apartamento. Né, próximas férias a gente já tem onde ficar também no Nordeste. O dinheiro infinito, né? Você investe no papel, compra depois o ativo e a roda gira. Faz a economia girar, né? E o Vitor, então, aqui, lógico que é com todo o disclaimer possível, né? Mas se fosse pegar ali na sugestão um pouco de ações mais estáveis, né? Não necessariamente small caps ou não. O que você tem destacado? O que você tem posição ou já teve posição? De novo, fiquei super à vontade aqui para falar ou não das posições, mas que tipo de ação você acha que se encaixaria hoje dentro desse perfil mais estável, mais gerador de caixa, blue chip ou não, nesses 80% que você falou, né? Maravilha. Muito importante é conhecer o setor de atuação. E tem setores que são naturalmente já mais estáveis. Eu sou fã, acho que número 1, de um setor que é o setor de papel e celulose. Né? Na bolsa você tem a Suzano e a Klabin mais focados em celulose, a Klabin já indo meio a meio, celulose e papel, e a Irani, daí sim uma small cap, mas que é um típico exemplo, que é uma small cap. Muita gente deve colocar na carteira como a parte de risco, e para mim é a parte estável, porque o setor é super estável. Você olha, acho que vou dar o exemplo da Klabin. A Klabin faz 13 a 14 anos que está dando ano após ano crescimento de EBITDA. Você olha a cotação de papel, tirando uma sazonalidade muito particular, que foi a época da Covid, praticamente um crescimento em linha reta. É uma commodity, mas não é uma commodity igual aço, igual ferro. Então, o setor de papel e celulose é o setor que eu gosto, e das três, eu adoro, principalmente. Eu gosto das três, teria as três, mas eu prefiro o Klabin, porque ela é mais diversificada geograficamente, Brasil, o resto do mundo, meio a meio, e entre papel e as aplicações papel, papelão, e a celulose que ela exporta, projetos novos, Puma 1, Puma 2 que está finalizando agora. E eu também gosto da Irani,
já tem um ROIC mais elevado, são produtos de maior valor agregado. Daí, de verdade, o mercado eu acho que pouca gente conhece, mas não tem nada a ver com commodity isso. Então, são projetos específicos que eles fazem com os clientes deles. Os principais clientes ficam no sul, onde fica a fábrica, que são 70% focados no setor de alimento. E tem uma coisa que eu acho muito legal. Divide o capital que sobra entre investimento e dividendos. Então, por política, 50% é dividendos. Então, dois papéis que eu acho que são super resilientes e entra no que você me perguntou. Klabin e Irani. Muito bom. Até tem uma discussão já perguntando aqui, fazendo uma provocação em relação a preço, né, de Irani, né? A gente não vai falar de preço-alvo nem de recomendação aqui, mas tem uma discussão de que a Irani seria uma Klabin menor, né, em termos de tamanho, de escala e também de precificação. Mas olhando para a precificação, será que um dia a Irani ela pode ser precificada como uma Klabin ou tem condições, por exemplo, liquidez que acabam realmente trazendo esse desconto para a Irani? E como assim, talvez muita gente esteja participando aqui, talvez nem conheça, né, Irani, porque a gente não conhece muito essas empresas no nosso dia a dia. Elas fazem parte do nosso dia a dia, mas a gente não vê um produto final, né? A gente não vê um produto final, muito difícil um produto final Klabin ou Suzano ou próprio Irani, né? Mas são empresas que estão no nosso dia a dia, estão crescendo, a demanda é muito forte, estão produzindo, como você falou, vão ganhando escala, né? Geração de caixa operacional. Mas olhando para a precificação, você acha que um dia vai ter essa demanda para precificar melhor Irani, como múltiplos melhores, enfim? Como até a própria Klabin já passou por isso, enfim, outras empresas, né, do setor. Fazendo até um parênteses rápido, que o Saravalli bem comentou, que faz parte do nosso dia a dia, a Irani, ela é líder brasileira em saquinho de pão e aquelas sacolas de shopping center, né? Tem aquela cor mais fresquinha, assim, mais bonitinha. Ela é líder nisso. E de papelão do lado, que é o forte dela, alimentos. Mas a ideia é muito mais para exportação. São as empresas, tipo os frigoríficos que ficam lá no sul, utilizam mais. Só um disclaimer que acho que é importante aqui. Hoje, você pega a precificação dela, olhando por múltiplos, não está tão longe da Klabin. Tá? Então você, por exemplo, pegar o último trimestre dela e anualizar, e é uma conta que no caso dela, como não é tão sazonal, dá para você fazer, tanto ela quanto a Klabin estão negociando 5, 6 vezes preço sobre lucro. A questão é, o ROIC da Irani é muito mais alto. É mais alto do que inclusive Suzano e tudo mais. E ela tem o projeto Gaia que vai fazer ela crescer, mas principalmente aumentar as margens. Ela vai ficar 100% autossuficiente na energia elétrica, assim que concluir o projeto, e a margem EBITDA dela deve subir em 9 pontos. Então, o mercado deveria pagar mais caro por ela, na teoria, porque ela vai crescer mais e vai melhorar as margens. Por outro lado, ela tem menos liquidez, que é o que você estava comentando. Então, eu acho que as duas estão em ótimos patamares de preço, minha opinião. Por quê? Porque tem bons múltiplos, estão em crescimento, são estáveis e ambas pagam bons dividendos. Então, quem gosta dessa combinação que a gente fala de crescidendos... Exato, agora está na moda. Está na moda, né? Tá na moda. E a Klabin também tem o Puma 2, que está finalizando, já entregou a primeira máquina, mas está no ramp-up, e tem a segunda máquina para ser entregue agora no começo do ano que vem. Então, a gente tem boas possibilidades nas duas. A Irani tende a performar melhor operacionalmente daqui para frente, mas a Klabin é essa gigante com uma resiliência um pouco maior e com maior liquidez, que justifica talvez ambas estarem no mesmo preço, mesmo em momentos diferentes. Crescidendos, então, para você, o top 5 de mundo crescidendos. Perfeito. Irani e Klabin estão ali no... Estão lá. O seria uma terceira, que é o mesmo perfil de crescidendos. Estão aparecendo muitas agora, mas pela queda de preço que tiveram. Tanta coisa caiu o preço que não eram grandes pagadoras de dividendo. Hoje continua pagando a mesma coisa, só que como o preço caiu. O dividend yield acaba subindo. Então agora eu acho que tudo virou crescidendos, né? Mas tem outras opções também. Mas eu acho que essas duas que a gente comentou, e eu colocaria o Whisky, ela é muito esse perfil também. Até a política dela, que quer distribuir 50% do lucro líquido, favorece o investidor nisso, que você tem uma segurança, né? Chegou o resultado, você já sabe, 40 milhões de lucro líquido, 20 milhões daqui a pouco vem para o meu bolso. Não tudo, né? Proporcionalmente à sua posição. A gente já daqui a pouco, olhando, tiver lá em 2023, 2024, a gente vai olhar para a Petrobras e falar, essa aqui, tomara que continue sendo, né? Mas hoje é a clássica crescidendos, né? Essa aí, nossa. Mas que dividendos, né? É uma máquina. E só uma última pergunta, já passo para o Alex aqui. Victor, uma clássica pergunta também que fazem sempre. Uma ação, não sei, Irani, Klabin ou outra ação, né? Letra A, Klabin, letra B, Irani, ou letra C, outra ação.
que você, aquela pergunta que você teria por 10 anos, assim, não importa o que acontecesse, mudou o presidente, entrou, não, eu vou ter lá, comprei, né, sei lá, vendi um ativo, uma casa, comprei esse ativo, você vai olhar só daqui a 10 anos, né, não importa o que aconteça, né, teve guerra aqui e lá, que ação que seria essa hoje? Para daqui a 10 anos, vai ser que pensar bem, não é uma empresa tão simples assim como a sua predileta, por exemplo, mas uma que eu vou falar aqui que eu gosto muito e o mercado ainda está começando a conhecer melhor, tanto que agora chegou no all-time high dela, é a Tupi. Então, Isso que é a primeira coisa que eu ia falar, tem que ser mais small cap, né? Não pode ser. Não pode faltava pegar agora a Vale, né? Vale, não dá, né? Itaú, não. São ótimas empresas também. Aí depois vai ter os haters lá no portal Small Caps, recomenda Vale para 10 anos. Né? Tupi, quem não tiver tido a oportunidade, assista ao Investor Day que eles fizeram recentemente, acho que faz uns 2 meses. As pessoas enxergam a Tupi numa empresa meio antiga, meio que um dinossauro. Sim. Por quê? Porque o produto que ela faz, que são blocos e cabeçotes, são para motores a combustão. E criou-se a máxima no mercado de falar, vai morrer, só vai daqui a pouco virar carro elétrico, vai tudo eletrificar. Mas assim, a discussão é muito longa, se a gente for falar disso aqui, daria para ficar 1 hora falando sobre o tema. Mas quem tiver a oportunidade, assista. O que eu posso dizer é, o mundo não vai ser 100% elétrico, vai ser uma matriz de energia, né, inclusive com gás, com hidrogênio, tem muitas variáveis ainda que vão aparecer, mas eu confio muito na questão da matriz, eu tenho certeza que combustão não vai deixar de existir de uma hora para outra, talvez nunca, então por 10 anos eu tenho total confiança. E Tupi tem muita pegada ecológica, muitos produtos de inovação que eles vêm fazendo. É uma empresa que eu tenho certeza que daqui a 10 anos vão estar fazendo o que eles já fazem hoje e com algumas evoluções, e a precificação dela, frente aos resultados, na minha opinião, é muito convidativa. Então, porque não basta ser boa empresa, tem que pagar barato também. E mesmo ela estando na máxima dela, eu acho ela uma empresa que tem um valor bem atrativo para o investimento de longo prazo. Boa. Só para antes de passar para você, a gente fez uma live, né, com a Tupi recentemente, os executivos da Tupi, mas vou já fazendo propaganda aqui, né? Tá lá Assistam então, hein? Lá no YouTube da Sara Invest, dá uma conferida lá, mas fala aí, Alex. Legal. O bacana você falar de Tupi, porque eu ia falar do mercado de petróleo, né? A parte de commodities. Então, assim, a gente também tem as juniors, né? Que também não é o mesmo tamanho, mas também é uma empresa pequena comparada à gigante da Petrobras. E você falou, o caso de Tupi, uma empresa mais ESG, uma empresa que tem se mudado. E assim, a gente sabe que, como você disse muito bem, o petróleo não vai acabar nos próximos 10, 20 anos. Ele deve continuar nos próximos 100, 150 anos, enfim, daqui para frente. E quando a gente olha essas juniors, a gente sabe que tem companhia que vai crescer 3, 4 vezes organicamente ou até inorganicamente. Então, como que você enxerga isso? Que por um lado você está falando de Tupi e por outro lado tem um lado mais contrassenso ali, né? O caso ali de, por exemplo, 3R, PetroRio, PetroRecôncavo e outras companhias que vieram para a Bolsa para surfar esse crescimento dos ativos, né? Dos investimentos da Petrobras, né? Como que você enxerga esse momento? Eu diria que nem é um contrassenso. Eu acho que o mercado de petróleo vai seguir existindo talvez para sempre, enquanto houver petróleo, né? Porque é uma reserva finita, mas que sempre vão encontrar novas reservas, vai demorar muito para acabar, se é que um dia a gente vai enxergar esse fim. E assim, a questão de energia elétrica, de energia como um todo, é uma tese central no mundo. Você está vendo o que está acontecendo na Europa agora. É muito bonito a Europa ser ESG, falar que vai mudar a cadeia dela de energia, a matriz energética, e você vê o primeiro problema que aparece para eles, que não vai ser o último, garanto para vocês que não vai ser o último, já mudaram tudo, né? Já vão queimar carvão, já vão fazer o que tiver que fazer. Para mim o petróleo é para cima. E o Brasil tem ótimas empresas ligadas ao setor, que são fora a Petrobras, que é fantástica, uma referência com lifting cost que é dos melhores no mundo inteiro, ela é uma potência mundial, que a gente não imaginava isso há 10, 15 anos atrás, graças ao pré-sal, mas mesmo essas novas empresas, e começando pela melhor, que talvez não seja mais barata, mas para mim é melhor, que é PetroRio, lifting cost bacana, um monte de projeto de crescimento, uma execução fantástica. Eu acho que uma segurança que eu teria para comprar esse tipo de papel absurda, porque assim, para mim o petróleo, para até oscilar, porque de fato oscila, você tem momentos de acordo com o que está acontecendo no mundo, uma retração econômica, inflação que causa juros, que causa uma expectativa de retração, de desaceleração, que não necessariamente acontece. China não está desacelerando, pelo contrário, está até baixando os juros. E petróleo, para mim, olhando médio e longo prazo, a curva que ela vai seguir, independente do caminhozinho que ela vai chegar até lá, é para cima, pela questão energética mundial.
E essas Junior Oils, começando com PetroRio, PetroRecôncavo, 3R, Enalta, cada uma tem seus prós e contras. Eu acho que tem ótimas oportunidades dentro delas. Muito bom. Ô Vitão, só queria falar um pouquinho do curto prazo. A gente está gravando esse podcast aqui em meados no mês de agosto de 2022. Pô, a gente teve um ralizão absurdo, né? Como que é a sua visão, né, em relação... Lógico que pessoas podem estar escutando esse podcast aqui em setembro, outubro de 2023, né? Mas olhando para cá, para esse rally, como é que você vê a sua visão? Você acha que, primeiro, ainda tem espaço para altas em ações? E segundo, se olhar para... Pelo menos eu tinha visto esse número, acho que no mês de julho e agosto, algumas semanas, a gente vê as small caps já correndo atrás, né, do prejuízo. Pô, o Ibovespa sobe 5, as small caps não tem small caps subindo 10, 15. Só que a gente olha uma janela para trás, ainda as small caps estão muito atrasadas, né? Muito. Como é que você vê essa seleção de portfólio? Primeiro, você acha que ainda dá tempo de aumentar a posição olhando para os fundamentos das companhias? E segundo, você acha que ainda vale a pena olhar para aumentar a exposição em small caps no universo de ações, né? Então, olhando para o cenário que a gente tem hoje, depois, já sendo advogado diabo aqui, depois também já do Ibovespa já ter algumas ações subiram do low, subiram 50% até 100% do low, né? Se a gente olha para trás, ainda tem algumas caindo 50%, 100% não dá, mas quase 90% tem papel caindo 70%, 80%. Verdade. Né? Então, qual que é a leitura que você tem em relação a... Olhando para de novo, aqui não é acertar o time e não é para cobrar nem nós, nem o time da Small Caps, do portal. Mas olhando para os fundamentos, como é que você vê? Será que realmente agora? Porque a gente está vendo gringo entrar, brasileiro ainda está meio indeciso se entra ou não, né, na bolsa e aumenta a posição, mas justamente olhando para fundamentos, você acha que justifica, né, encher a mão, voltar a olhar para as Small Caps nesse momento? Boa, eu acho que essa é a pergunta de 1 milhão, né? Que a gente tem que todo dia se perguntar e é super importante ter o essa difícil dúvida. Que pra gente que tá aqui no mercado, que adora o mercado, a gente tá todo dia, a gente tá sempre comprado, né? Sempre comprado, esse é o risco. Mas assim, o que ameniza esse risco, o que atenua esse risco é você fazer o stock pick, né? A escolha da ação correta, independente de olhar só as quedas. Então, sem fugir da resposta. Eu não acredito em você generalizar a resposta dizendo o índice vai subir, o Ibovespa, o índice Small Caps. Porque, sinceramente, eu não tenho ideia do que vai acontecer com o índice. Para mim, isso é algo que... Índice é uma carteira feita por um chimpanzé. Porque não quer dizer nada. Não quer dizer que essa carteira em especial vai subir. O que eu consigo é estimar ou acreditar que determinados papéis, dado a sua precificação atual, vão subir. Então... Como a gente percebe isso de uma forma muito fácil? Tivemos agora, praticamente concluindo, hoje é dia 16 de agosto, concluído ontem, os resultados do segundo trimestre. Então, o que aconteceu em praticamente todos os casos que eu fui avaliando? O que eu gosto de fazer assim, eu tento fazer uma estimativa de quanto que vai dar, vejo como o resultado em si da empresa e a consequência na precificação no dia seguinte. Não sei se vocês têm acompanhado, mas assim, saiu o resultado no dia seguinte, o papel vem acima da expectativa, 20% de alta. Veio abaixo da expectativa, cai 10%. Ou vem em linha, o mercado não está muito bonzinho, quando vem em linha também não, cai 5%. Então, o que eu acho que vai prevalecer nesse momento? Algumas estão subindo simplesmente porque ficaram muito baratas e o mercado tem uma lembrança de quanto ela valia naquele momento. Pô, caiu 90%, então vamos comprar que está barata demais. Mas essas talvez não se sustentem se não vierem acompanhados de um bom resultado. Eu acho que várias dessas não vão se sustentar. Vou dar um exemplo aqui. Sim. Um papel que subiu ontem, dia 15, Espaço Laser. Subiu acho que 15%, Melius. 18%. Melius foi outra. Então subiu totalmente atípico. Quando eu olhei aquilo lá, falei, com o resultado que vai vir hoje, que na minha expectativa vai vir ruim, amanhã cai. Hoje, a hora que eu olhei, estava desabando, não sei como que está agora. Nem estou torcendo para que caia, tá? Mas por quê? Porque os fundamentos é o que prevalecem. Ela subiu porque estava barato demais pela lembrança dos investidores. Ou porque realmente algumas pessoas acreditam que no futuro ela vai bem. Olha, muito nominal. Por exemplo, o Oi, tá 50 centavos. Muito barato, né? 50 centavos. Não olha nem o valor. Não sabe nem que a Oi tem um EV igual o da TIM.
Só atualizando aqui, Expa caindo 10,68. Então tá caindo um pouquinho. Por quê? Porque o resultado dela foi abaixo da expectativa. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, eu estava pessimista, mas menos do que eu imaginava. Então, eu acho que, assim, sim, é hora de comprar small caps. É hora de fortalecer a mão, aproveitar, tirar de renda fixa, que chegamos no topo, agora a expectativa é queda, é manutenção para depois queda, e ir para small cap. Mas não vai qualquer uma, não vai só porque está barato, não vai só porque caiu demais. Tenha muita convicção do que você está comprando. Olhe os resultados. Ô, Vitor, uma provocação que você falou em relação à questão da temporada de resultados, a gente tem visto muito, por exemplo, o Petrobras. Tem 20 analistas cobrindo Petrobras, o cara na China, em Hong Kong, aqui nos Estados Unidos. Aqui, small caps, a gente vê ninguém. Então, se você olhar na Bloomberg, por exemplo, tem empresas que a gente aqui da Sara Invest, a gente cobre, mas não tá lá. E tem outras empresas que nem a gente olha direito. Ou que o nome tá lá e a pessoa não cobre nada. Tá lá, não cobre nada. A gente até faz essa provocação, né? Uma oferta há 2 anos atrás. 2 anos atrás. Pegou o IPO, lá, né? Você pode ver os novos IPOs, né? Eles cobriram os IPOs, né? Porque fizeram ali a coordenação, depois largaram, né? Então, tiver ali a empresa, mas o papel tá 15, a recomendação tá 7, 8, 9 reais. Né? Tá totalmente defasado e hoje o analista nem quer receber a empresa, né? Então, assim, eu queria dizer para você o seguinte, quando você fala em relação a esse sentimento do balanço, veio em linha, veio assim, mas as empresas não tem nem expectativa, assim, eu digo assim, do seu side, né, para você angariar, eu digo investidor, pessoa física, se ele quiser ver relatório, não tem relatório, né, do seu side, se ele quiser, por exemplo, se tiver um acesso à Bloomberg, nós analistas, também você, todo mundo tiver que ter um acesso a uma Bloomberg, também sabe que também não tem consenso. Então, acho que como que o investidor, ele auto se avalia esses resultados para ele saber se realmente veio em linha, se realmente veio acima, se realmente veio esperar, sendo que não tem nenhum balizador, né, em relação a isso. Perfeita pergunta, Alex. Até voltando naquela primeira minha resposta sobre as minhas ações, um investidor que não está acostumado, que não estuda muito, que não faz parte do mercado financeiro, que não vive isso, tem que tomar muito cuidado para comprar sozinho esse tipo de empresa. Procure um profissional. É muito barato perto do benefício, né? Seja para o retorno ou para manutenção, por uma queda mais controlada, caso isso realmente aconteça. Então, a primeira coisa é isso. Tem muitas formas de você entender se veio acima ou veio abaixo. Mas tem que entender, é uma coisa assim, tem que entender até um pouco de psicologia. Por exemplo, as empresas adoram fazer comparações ano contra ano. Viu qual que foi o ano passado? Viu qual que foi a base comparativa? Já tem na cabeça que o mercado vai olhar para aquilo. Ninguém está cobrindo? Não, então vamos olhar aquele número lá. Deu 100 às vezes a empresa muda a base de comparação para ficar melhor no release. Para favorecer, né? Mas de regra eles utilizam a base do ano passado. Daí foi uma base comparativa forte, porque acabou de vir com uma demanda reprimida, já toma cuidado, porque às vezes vai frustrar o investidor. Isso, né? Estou falando num perfil mais especulativo, né? De você tentar comprar pensando numa alta momentânea, que eu nem acho que seja o ideal. Mas pensando nesse momento e tentando se defender ou comprar para longo prazo, mas escolher o melhor ponto de compra, uma das formas é isso, você tentar ver como que foi o ano passado, leia o último trimestre, que eles já vão dar uma pincelada de como que vai ser o próximo TRI, como que estavam as vendas de abril, maio, para falar do segundo TRI. Ouça o call de resultados, assim, é uma tarefa ingrata, por isso que eu falo, tem que ter vontade, tem que gostar. Eu, para comprar o papel, eu perco 30 horas estudando a empresa, então não é algo simples. Então não tem uma resposta única. São vários fatores que você tem que estar sempre olhando. Se não tiver casas cobrindo, daí você vai ter que meio que tentar entender, conhecer o mercado, também, o que o mercado está esperando desse papel. Por exemplo, empresas de construção. O mercado já não está nem tão preocupado com a evolução em relação ao ano passado. Estão preocupados, será que ela continua perdendo margem? Porque os custos aumentaram muito, tinha muita empresa perdendo margem bruta. Então teve a Tenda, por exemplo, que acabou de soltar resultado. Se olhar o resultado em si, perdeu ano contra ano, perdeu tri contra tri, prejuízo gigantesco. O que aconteceu com o papel? Subiu 30% no dia seguinte do resultado. Por quê? Porque nesse caso, por isso que eu digo, cada caso é um caso, o mercado estava preocupado com a queda de margem. E nessa apresentação eles falaram, minha margem foi uma porcaria, mas tri que vem, quando você olha ali a margem REF, né? Quando você olha o resultado apropriado da companhia, a gente já está agora no momento, já chegou no fundo do poço e agora vai subir. E o mercado comprou a história. Então, subiu. Por quê? Porque subiu o lucro? Não, o lucro caiu, o prejuízo aumentou, mas a empresa mostrou que o mercado queria ver. E naquele caso, era o ponto de inflexão da margem bruta, principalmente a margem bruta. Legal. Tá parecendo Netflix, né? A história do Netflix. Perdendo o cliente, né? E aí veio o resultado, perdeu de novo. Não, mas agora também
chegamos no fundo do poço. Não vamos perder mais cliente agora. Às vezes o recado que o mercado tá buscando pra frente e não pra trás, né? Não, tá bom, já sei que o passado foi uma porcaria, eu quero saber agora, daqui pra frente. Não, agora a gente vai entregar. Me prova isso, tá aqui, ó. A margem REF que eu tive é esse, a margem que eu tive já no mês de junho foi essa, julho já foi para tanto, então é daqui para cima. Meu índice de custos está mais baixo do que NCC. Então, tudo indica para mim que agora é daqui para cima. Pronto, o mercado comprou ideia. Estou dando um exemplo que foi o caso da Tenda, mas no caso de construção, muita gente olhou para a margem bruta. Legal. E falando de temporada de balanços, qual que foi a empresa que mais te surpreendeu falando nisso? Nessa temporada? Olha, tiveram boas surpresas nesse resultado, várias boas surpresas. Uma que sempre surpreende positivamente, por acaso eu nem tenho na minha carteira, mas eu acho fantástica, a Wetzel, uma empresa do setor de agronegócios, faz aqueles silos, né? E o Brasil tem muito potencial de crescimento nisso, é dos países que tem a menor percentual de grãos armazenados no mundo, e olha quem é o Brasil nesse setor. A Ferbasa, então o Werner deve estar feliz, que são vários papéis dele aqui. Tupi, Werner. Então, Werner, Ferbasa, Tupi, já está feliz. Ontem saiu a Mills, achei um ótimo resultado, mas o papel estava caindo hoje, tem coisa que eu também não entendo. A Mills é uma empresa antes, que tem, né? Também a Mills, também vinha subindo antes. Depois da última aquisição, principalmente, né? Acho que talvez a que realmente mais me surpreendeu, ou mais surpreendeu o mercado, porque a gente já estava com uma expectativa, inclusive a gente já tinha falado sobre isso, foi a Positivo. Não sei se depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa companhia, mas o resultado que ela vem entregando, e assim, ela vem, a diretoria, né, o CEO principalmente, o CFO, vem todo trimestre falando o que vai acontecer e entrega. Isso é muito importante para o mercado, né? Essa consistência dentro do que você promete. Sim. E se puder ainda entregar um pouquinho acima, e foi exatamente o que eles fizeram. Revisaram o guidance um pouquinho para cima, 500 milhões ali. Um pouquinho, 500 milhões, quase nada. A empresa vale 1 bilhão, que revisou em 500 milhões de fatura, quase nada, né? Vamos faturar só um pouquinho menos. Só um teco aqui. Um pouco mais da metade. E a empresa vem falando, quem acreditou na empresa, ou seja, quem vem acompanhando a empresa e viu que ele sempre vem prometendo e entregando, viram quais foram as promessas, deveriam ter uma ideia do que viria de resultado. Não me surpreendeu tanto, mesmo parece assim foi um pouco óbvio melhor. Para quem estudou, mas para quem o papel saiu de 6 para, deve estar 10 agora. 10. 9, 10. Quase 11 agora. 10, muita gente há 1-2 meses comprou R$6. E o mais engraçado é que a gente falou com vários fundos, né, buy sides, e ninguém conhece o papel. Pouquíssimos. E quando conhece, fala, aquela empresa que fazia celular, sabe? Aquela empresa de. Por isso que eu falo, a oportunidade está pra gente aqui. Às vezes, até para os fundos, não faz sentido que, se ele vai comprar uma empresa como a Positivo, frente ao tamanho do PL dele, ele vai falar assim, tá, mas vou colocar 1% do meu dinheiro na Positivo. Se ela dobra, eu ganho 1% sobre o meu todo. Realmente eu entendo o lado deles, não faz sentido para eles. Para que eles vão ficar tendo que estudar? Que é um baita de um estudo. Você vai colocar um funcionário para olhar aquilo. Tem que falar com a empresa, tem que ter o porquê subiu, porquê caiu. Que se acontece alguma coisa, tem que ter a explicação até para os seus cotistas. Para a gente, é uma maravilha. Você vê uma distorção de preços dessa, é só aproveitar. Então, para mim, acho que de todas, o principal resultado em termos de expectativa, não necessariamente a minha expectativa, foi a Positivo. Mas mesmo a minha expectativa, que já era alta, veio acima. Os caras realmente surpreenderam. E o que te surpreendeu, assim, não para o mercado, mas para você? Na minha opinião aqui dizendo da Sara Invest, seria mais a questão do corporativo, né? Também eles já tinham falado isso, já é um trabalho de 2-3 anos, mas acelerou bastante, agora, né? Acelerou muito, né? Para você, o que seria não tem muito destaque, mas o que tem de destaque interessante? Eu tinha 2 preocupações com a companhia, que assim, o setor dela, saiu o resultado agora também de outras do setor, fugiu o nome agora, da Multilaser. Você viu como o setor dele está complicado, principalmente na parte varejista. Então a gente sabia que a parte de varejo não viria tão bem. Sim. Então eu tinha um medo, primeiro assim, o quanto que a queda do setor de varejo ia impactar no resultado como um todo, e o quanto que corporativa, as próprias urnas eletrônicas, né, o governamental, iria compensar isso. Então essa era uma preocupação, foi fantástico, muito, muito forte. A segunda preocupação, margem, porque assim, a gente vem vivendo um período de muita inflação. E os custos têm machucado demais as companhias. E o dólar também, né? A companhia que, inclusive, os custos são em dólar. Com o dólar oscilando, como que você vai fazer o hedge certinho? Que eles tentam fazer o hedge do trimestre. Sim. Conseguiram fazer na perfeição ali. Mantiveram a margem, até melhoraram, dependendo do qual vai ser a sua comparação. Mas
no semestre melhorou bastante. Então, para mim, acho que esses 2 pontos foram super importantes e eu estava preocupado com o capital de giro. Hoje, com CDI a quase 14%, a empresa começar a se endividar demais, pode lucrar o que for que não vai ter lucro. Assim, pode gerar tanto caixa que na hora de mostrar o lucro, deu prejuízo e o mercado bate. O mercado pune, né? Tiveram algumas empresas, né, que aconteceu isso. Várias delas, tipo a Ambipar, que está crescendo, mas tem uma dívida alta e o CDI está machucando. E a Positivo tinha esse risco, porque para crescer, uma das dores de crescimento é o capital de giro, que significa aumento da sua despesa financeira. Sim. Mas eles também estavam sinalizando, não, a gente tem muita entrega, então a gente não vai deixar o capital de giro explodir. Eu estava com medinho, mas um medinho controlado, valia a pena o risco. E também, exatamente do jeito que eles previram, aconteceu. E deve melhorar o capital de giro, de acordo com a companhia, ainda nos próximos trimestres. Muito bom. Aula. Posso essa palavra. Fala aí, Saravalli. Vou puxando aqui. Não, só para... A gente tem mais... Mas também passa muito rápido. A gente tem mais 5 minutinhos. Não. A gente pode falar mais de cases, mas antes eu queria sempre também fazer provocação. Você falou de ESPA, mas ou ESPA, outro case que te decepcionou nessa temporada de balanços. Que decepcionou. Que não necessariamente que você tenha ou não tenha, mas que você deixa um alerta que, assim... Eu acho que talvez tem uma legal pra olhando para aqui. Frente, né? Se você, realmente... Pode ter segundo semestre. Algumas. Que faz parte mas também. no balanço foi mais positivo do que... Foi mais positivo do que negativo. Nem só pelo balanço, mas pela postura da companhia. Não estou querendo dizer que eles estão certos ou estão errados. É que eu busco um tipo de companhia que eles não são. Os Minas. E pelo preço é quase uma small cap, que a gente fala não, o Vitor está falando de uma empresa gigante. Não, tem muita hoje empresa a cotação é quase de 10 bilhões de mercado, são 2 bi de dólar. Dependendo do critério, é uma small cap. É uma companhia que gera muito caixa, tem caixa líquido e tem um projeto do Alto Forno 3 que eles vão precisar de um caixa para fazer a reforma, vai precisar de um CAPEX, vai precisar de um capital de giro para poder suprir a falta desse alto forno para os clientes dela. Mas mesmo colocando tudo isso, eu fazendo a minha projeção, eles estariam totalmente aptos a pagar no mínimo um juros sobre capital próprio bacaninha para os investidores, ou no mínimo deveriam explicar melhor por que eles não podem pagar. E, a ideia de ter um call com a companhia é eles te explicarem o que o investidor está preocupado em saber. E esse é um ponto para todo mundo. Todo mundo quer entender como que eles vão utilizar o capital deles. Porque se deixar o dinheiro parado ali, distribui para o investidor. E hoje o que eles estão fazendo é isso. Então me decepcionou, não só pelos números, que não foram dos melhores, mas foi em linha, porque teve uma queda de custo de preço de aço, com muito aumento de custo também, mas principalmente pela postura da companhia, que ser, no meu perfil, exageradamente conservador. Não gostei dos resultados do Grupo Pão de Açúcar, GPA, principalmente no Brasil. Lá fora, na Exito, os caras seguem muito forte, eles não estão conseguindo repassar a inflação alimentar, que de fato foi muito alta. Então eles ficam nesse ponto de conflito, né? O quanto eu consigo aumentar sem prejudicar tanto a minha demanda, e por algum motivo não encontraram o equilíbrio que eu gostaria que eles tivessem encontrado. Mas às vezes não estou nem dizendo que é culpa da companhia. Sim. Às vezes é um problema da gestão ou do modelo de negócio da companhia. Dizem que é muito ineficiente operacionalmente o Pão de Açúcar, por isso que ela tá tão barata. E vende açaí, vende extra, entra dinheiro e queima dinheiro. Então, uma distribuição de valor... Devia ser um hedge para a inflação de alimentos. Deveria ser um ótimo hedge, né? Já que vende alimento, né? Então... E é o maior e-commerce de alimentos do Brasil. Acho que imagino que da América Latina. O grupo Exito deles, que talvez até saia um spin-off, tá performando muito bem, mas eu não sei porque eles não conseguem replicar de alguma forma essa ótima gestão histórica da Exito aqui no Brasil. Aqui tá ruim faz muito tempo. Essa foi outra que me frustrou, mas não foi a primeira frustração. Foram várias outras e a Gemate, hein? Gemate eu não analisei. Não olhou? Não olhei. Tá. Eu vi que subiu pra caramba, imagino que tenha sido boa, não tenho certeza. Tem. Depois a gente comenta, né? Senão a gente... Nos bastidores aqui a gente comenta, senão não vai dar tempo junto aqui. Que a gente não consegue ler tudo, né? E a Gemate, como eu não acompanho tanto, eu olho mais o açaí. Legal. Então eu acabei não olhando. Bacana. Só dá uma pergunta aí, dá pra fazer mais uma? Pode fazer, mandar mais a última pergunta. Aéreas. Olha, investe, gosta ou não gosta? Não gosto. É um tipo de empresa que você tem que conhecer muito. Quando é uma empresa que você tem que conhecer demais, você tem que...
o nosso tempo é finito. O Vitão só viaja de pomo, só de bicicleta. Compre Monark. Tem Monark ainda. Tem Monark ainda, só tem caixa lá dentro. Aéreas, para mim, assim, não só sobre aéreas, mas como o nosso tempo é limitado, o meu tempo é limitado como o de todo mundo aqui, você tem que escolher onde você vai estudar, onde você vai priorizar o seu estudo. Então, um dos filtros que eu faço é quando eu acho que as empresas estão muito baratas. Então, daí vale a pena o estudo. Então, tá barato não é que eu saio comprando. Sim. Daí me chama o filtro, deu o check para eu estudar. E eu nunca consegui olhar os múltiplos, geração de caixa dessas empresas e achar barata para me fazer perder meu tempo estudando. Eu sei que quando eu falo perda de tempo, não é no sentido de que é algo ruim estudar o setor. É que, de novo, meu tempo é limitado. Tem 400 empresas na bolsa. Eu tenho que direcionar onde acho melhor. São empresas, se eu não me engano, tudo com PL negativo, que qualquer problema de... Hoje eles estão conseguindo... até pela demanda reprimida, repassar esse aumento de custos gigantesco que eles tiveram e estão numa situação boa. Você viaja hoje de avião, você vê tudo lotado. Mas é um setor que é super cíclico, super dependente da demanda de turismo. A questão do combustível, para eles, se não me engano, o principal custo, tirando o custo de leasing das próprias aeronaves. Tudo com PL negativo, então para mim não faz sentido, não paga o dividendo, eu acho que nunca pagaram dividendo, pelo que eu me lembro aqui. Empresas já quebraram no setor, né? Varig, quem lembra aqui de Varig, acho que até muita gente assistindo até já comprou e já perdeu as ações da Varig. Né? Aí a lista é grande. É grande. Então não vejo motivo para, a não ser que caia demais, você veja que é uma oportunidade monstruosa para fazer um trade, né? Realmente algo mais especulativo. Confiar nesse tipo de empresa para longo prazo está muito longe do meu perfil, muito longe. Exato. Diria que é o mais longe possível. Deixa eu só fazer a última provocação. A gente está gravando de novo aqui no meados de agosto e a gente está vendo um rally muito forte de alguns setores, particularmente. E o setor que tem destacado é varejo, né? E são mais blue chips do que small caps. Até alguma considerada small cap, mas a maioria é blue chip pelas suas marcas, enfim, né? Não pelo valor de mercado. Mas ali, Magazine Luiza, Americanas, a gente tem a própria Via. Você acha que existe racionalidade para essas altas, olhando para múltiplos, para crescimento? Você acha que isso é racionalidade? Porque tem papel também que subiu 50%, 60% em poucos dias. Ontem, particularmente, acho que a Americana subiu mais de 15% num dia só, né? Quase perto de 20%. Então, você acha que existe... 2 pontos, racionalidade ou irracional, como vimos lá em 2020, né? Para quem se lembra. Você acha que existe oportunidade? Como é que você está vendo aí esses rallies, esses papéis assim? Olhando um pouco para múltiplos também, que não parece ser uma pichincha, né? Não. Então essa é a discussão. Ou seria melhor fazer lição de casa, vamos olhar para as nossas small caps. Aqui a gente está falando talvez pegando uma cesta um pouco mais de mid blue chips ali, né? Boa. Acho que é uma ótima provocação. Então... Na minha opinião, você teve uma queda que já foi exagerada. Então, chegar um momento que realmente o setor de varejo, quando você tem aumento de taxa de juros, uma possibilidade de PIB muito baixa ou até negativa, aumento de custos, uma demanda enfraquecida, então você tem vários motivos que fazem o investidor vender o papel. Só que você também tem que saber até que preço você vai vender, e não vender por vender. Mas imagino que muitos fundos, até por resgates, acabaram tendo que vender muito. A porta de entrada e a de saída tem o tamanho dela e acabou ficando talvez exagerada essa queda que tiveram. Então, eu acho que assim, eu concordo com o que você estava me perguntando. Boa parte dessa alta foi apenas para suprir aquela queda exagerada. Outra parte dessa alta que está tendo agora é porque o cenário, principalmente do mercado interno, está melhorando. Então a gente já tem uma perspectiva de que a nossa taxa de juros já tenha chegado no máximo. Sim. Todas as projeções e revisões de PIB apontam crescimento, né? Então o nível de desemprego caindo cada vez mais. Os pequenos estão ficando cada vez mais fora do mercado, então essas empresas, igual você comentou, normalmente são maiores, então acabam tendo uma vantagem competitiva. O nosso dólar oscila muito, então isso inibe também muitos exportadores, né, que vão exportar daqui para cá, ou importadores que estão importando produtos lá de fora. Então, é um risco que acaba ficando muito alto. Então, acho sim que parte foi exagerada pela queda exagerada e parte foi pela melhoria do cenário
brasileiro. Agora, se ele pergunta, tem oportunidade daqui para frente? Na minha opinião, faz parte dos setores que eu também não acho dos melhores. Vale olhar o stock picking. O mercado sempre pagou caro por esse tipo de empresa, porque enxergou nelas uma empresa resiliente. Só que até a Covid mostrou que não são tão resilientes assim. Né? Se você não tem uma conjuntura econômica favorável, você tem um risco até dos gringos, né? Com um monte de sites que o pessoal está comprando, Shein da vida, né? Comprando a rodo esse tipo de produto, competidores que você não tem uma barreira de entrada para isso. Eu acho que eles não são tão resilientes para justificarem, e nem tem tanto crescimento assim, e nem margens, para justificarem múltiplos tão caros como a maioria dessas empresas tem. Daí, de novo, tem stock picking, tem varejistas excelentes. Esses dias eu estava estudando a Track and Field. Não é bem esse perfil de varejista mais popular, mas é uma empresa que tem margens enormes, super resiliente, mesmo na Covid continuou vendendo, tá no público-alvo que sofre menos, que é a classe A e B. Então tem empresas muito boas e resilientes que talvez justifiquem um múltiplo mais alto. Arezzo, Soma, vários exemplos, só que citar alguns aqui, que daí no caso é varejista mais de vestuário. Mas própria Pets também, né? Pets, que indo mais para a linha de animal, mas... várias delas que para mim não tem, eu não apostaria, eu acho que o risco de perder dinheiro não compensa, naquela questão de risco-retorno não compensa apostar com olho fechado no setor de varejo, ainda mais hoje depois dessas altas. Muito bom. Você não tem e não está comprando. Eu tenho um pouco de uma varejo de track and field, mas porque eu gostei dos resultados dela, mas é uma posição pequena. Eu gosto, quando estou gostando de uma empresa, mas não tenho conhecimento adequado, eu compro um pouquinho até para me obrigar a seguir estudando a companhia. E aos poucos eu vou aumentando a posição. Isso a gente também vai Vocês também fazem, né? Então acho que é uma estratégia muito boa, que se você não comprar nada, você também meio que larga um pouco a empresa. Compra um pouquinho, já foi o que eu fiz com o Track and Field. Fui lá no Shopping Iguatemi, conheci a mega loja deles, a loja Conceito. Liguei na companhia, marquei um call, fiquei 1 hora no telefone com eles. E estou começando agora a ganhar mais confiança. Talvez eu aumente a posição. Também tem que ver se tem dinheiro, né? Para comprar, tem que vender alguma coisa. Sempre tem um dividendo caindo aí. Petrobras ajudou muito nisso, né? É o que eu faço também na academia sempre, né? Faço inscrição na academia para um dia eu ir lá, mas já deixo o ano pago já. Boa. Né? Já emagrece 1 quilo só. Já fez uma provocação para mim. Ele sabe que eu paguei e não tô indo. Mas é o concorrente da Track and Field, né? Smart Fit. Por isso que a Smart Fit está ganhando dinheiro, né? Se todo mundo que pagasse fosse, não ia dar certo. Não ia, né? Exato. Precisamos de Alex, né? Não tem espaço. Isso é margem, né? Tem que fazer rodízio nas máquinas. Né? Boa. Muito bom. Vitor, muito obrigado, muito gentil. Né? Vamos marcar mais vezes bate-papo. Lembrem aí sempre de acessar, né, smallcaps.com.br. A gente também contribui lá, né? A Sara Invest também contribuindo lá mensalmente. Então sempre tem artigos novos, né? Muito obrigado aí pelo bate-papo, pelo encontro. Eu que agradeço a vocês, a toda a audiência. Então, conheçam mesmo o portal Small Caps, tem matéria diariamente lá. Procure um investidor profissional como vocês aqui, uma casa de análise. Invistam na educação financeira ou pague alguém que faça isso por você. Porque eu acho que é o que a gente precisa fazer. Uma das coisas que mais faltam no Brasil é esse conhecimento de mercado financeiro e é tão importante. A gente poderia... certamente teremos aposentados com 70, 80 anos vivendo de uma aposentadoria muito, muito pequena e poderia aos poucos ir construindo patrimônio e ter uma velhice muito melhor, ou até quem sabe com 40, 50 anos, que nem o Saravalli já se aposentar antes. Mas nunca é tarde, né? Mas continua trabalhando, né, Saravalli? Recebendo meus 12 centavos de Itaúsa agora. Opa, né? Fantástico. Uma máquina. Então invista muito nisso, que eu faço porque realmente eu gosto muito, mas eu acho que as pessoas deveriam investir mais tempo nisso também. Com certeza. É isso aí. É um trabalho, como a gente sempre diz, é uma maratona, né? Não uma corrida de 100 metros. Isso, perfeito. E uma frase que eu sempre falo, não queira correr se você não sabe andar, né? Então tem uma jornada, né? Vai no seu ritmo, não tenha pressa, conte com as pessoas que são mais capacitadas e sempre vai ter. Eu conto com pessoas mais capacitadas o tempo inteiro também. E é uma construção que você vai fazendo do seu conhecimento. Não se afobe. Vá com calma que... é importante demais isso na sua vida. E as oportunidades estão nas small caps, né? Essa é a minha opinião. .com.br. Não percam. Beleza? Muito obrigado. Valeu, Vitor. Obrigado. Valeu, Alex. pessoal. Valeu. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso SaraCast dessa semana,
batendo papo sobre oportunidades em ações. A gente se vê aqui na semana que vem. Até mais. Tchau.